porque a gente fala muito nisso, como você consegue, de alguma maneira, sair, né, do sapato de empresário, de dono, e entrar no do cliente. Né? Você tem que se ver no sapato do seu cliente, etc, etc, né? A grande e clássica definição de empatia. E isso é uma coisa muito difícil, porque eu sempre brinco, né? Quando eu começo dando palestra, eu falo, gente, quem aqui, é ser humano e quem aqui é cliente, né? É basicamente 100%, então a gente consegue falar de experiência, com certeza, porque todo mundo, de alguma maneira, vivencia isso. Mas você, como a pessoa que construiu a oferta, construiu o negócio, construiu o produto, você tem aquilo de uma maneira muito pessoal. Você sente as dores. Né? Então, imagina você com essa formação financeira, você sabe o que é um custo, qual é a complexidade, você tem que lidar com o fornecedor, com colaboradores, tudo isso, e ainda assim, de alguma maneira, olhar para fora e falar, bom, tem alguém que é o usuário final disso que eu estou oferecendo e eu preciso considerar, eu diria 100% dos casos, mas deixa para lá, o que essa pessoa precisa e está sentindo. Como é que é isso, Alaor? Olha, quando a gente construía, você falou exatamente, a gente tinha uma qualidade construtiva. Então a gente sabia que estava fazendo uma entrega com qualidade. E a grande questão era essa, porque uma obra, uma construção, um imóvel é um ser vivo. Você não pode ter uma casa e nunca fazer nada. Você tem que, de tempos em tempos, fazer manutenção, porque o tempo atua sobre a edificação, né? Então a gente sabia que tinha feito uma entrega de qualidade, né? Que não tinha culpa sobre isso, e estava se defrontando, né, com ações que eram financeiras, né? Você via que era um benefício financeiro e tinha que contestar aquilo. E você estava falando de experiência do cliente, é uma coisa muito interessante, é que a gente fez Minha Casa Minha Vida também. Então existe um valor, né? A casa, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Então o que aquele comprador, né, você tem uma limitação de custo, preço de terreno, custo de obra, metro quadrado, porque tem que vender, por exemplo, R$220 mil. Mas a expectativa daquele cliente é igual à expectativa do cliente de alta renda. Ah, não, isso é demais. Não, aqui você me pegou, vamos lá. Ou seja, de alguma maneira, a base daquilo que você está oferecendo, né? Então tem que ter manual, tem que ter a entrega, tem que ter toda a qualidade da manutenção. Isso. Todas as responsabilidades. O pacote geral, ele é muito parecido, mas, obviamente, o valor... a qualidade, porque você tem uma limitação de valor de venda, né? Claro. Então, a qualidade construtiva tem que se adaptar a isso. Mas a expectativa de entrega é uma expectativa de entrega alta, porque é muito significante o imóvel, como você mesmo disse, seu pai falava, né? Você tem que fazer a faculdade... É um sonho, né? É um sonho. Então, você é literalmente um vendedor de sonhos. Né? E você tem que trabalhar com todas essas limitações, né? E o que eu te falo, isso também tem garantia, né? Isso também tem pós-obra, tem pós-venda, entendeu? Então... Não é porque o valor facial é menor que as responsabilidades também são menores. E nem que as menores. Expectativas são diferentes. São diferentes. É a mesma expectativa, entendeu? Então você tem que criar uma experiência ali também. Tanto que você vê quem insistiu nesse mercado, você pode ver que os imóveis estão muito parecidos, né? Os condomínios muito parecidos com os condomínios que a gente encontra por aqui, entendeu? Colocando opções de lazer. Não dá para você fazer uma coisa estanque, uma coisinha que era aquela quando começou lá atrás, no governo Dilma, hoje é completamente diferente. Você tem que levar um monte de experiência, até para você, como a concorrência está maior, para você ter uma velocidade de venda maior, você tem que agregar mais itens. Porque não importa o segmento que você não atua. Importa. Né? Ele, obviamente, como você disse, ele tem uma expectativa. E tem a concorrência também aumentou muito. Né? Eu lembro que quando a gente falava disso, eram poucas, né? Construtoras. Isso. Né? Se eu falar alguma coisa que não seja segmento, você me corrige. Mas elas também tinham ali um certo hábito, você entra numa certa zona de conforto. Né? Na hora em que você começa a entrar gente diferente e trazendo para o segmento formas de trabalhar e ferramentas e sistemas, né, para poder administrar e construir
Não, e você vê hoje, por exemplo, a CVC. A Patriani, que atua aqui em São Paulo, é do dono da CVC. Ele tenta levar essa experiência de venda de pacote turístico para a Patriani. Tá. Entendeu? Ele viu que era uma chance, não tinha experiência nisso, contratou um bom executivo, mas o raciocínio dele é o mesmo raciocínio que ele tem na CVC. Ele não fica segurando para agregar valor, porque o imóvel vale mais quanto mais perto da entrega ele tiver. Claro. O Patriani não. Ele quer... Qual que é o lucro desse? Esse. Vamos vender rápido, vamos passar para o próximo, entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que ele viu ele estava atuando num segmento, ele viu uma oportunidade. Falou, poxa, tanta gente crescendo aqui, eu vou montar uma construtora também. Isso é uma coisa interessante, a gente até conversou um pouquinho disso antes. Essa observação da oportunidade, essa percepção de novas oportunidades. Como é isso? Porque muitas vezes você começa num segmento e você se habitua com ele. Então, você está fazendo aquilo há tantos anos que você meio... eu brinco, você meio esporula, né? Você fica ali naquele mundinho e não consegue olhar para fora. Em que momentos você conseguiu olhar para fora e falar, aqui tem uma oportunidade de negócio? Ilse, olha, uma coisa que a gente hoje sente mais do que no passado é a questão de diversificar. A gente, falando na questão específica lá, a gente sempre tentou ter o atacado e um outro negócio, né? Passando para a empresa de serviço, para a construtora. Durante esse período também atuamos no mercado de tecnologia, né? Trazendo, importando coisa da China e vendendo aqui. Então, e cada um com perfil, né? Cada um com perfil, mas é essa questão. Acho que nada é eterno. Se você falar assim, eu tenho 2 linhas, são importantes, elas não são eternas. E você precisa diversificar o tempo todo. Ver o que está acontecendo em volta, o seu principal concorrente, o que ele está fazendo, para onde ele está indo, o que o mercado mundial em outros países, o mercado mundial em si, o que está acontecendo fora, para você tentar ir aumentando, porque essa garantia da perenidade, isso é uma coisa... Não existe mais. Não existe mais. E hoje, com o comércio eletrônico, a gente trabalha com produtos que não tem diferencial, né? Você vende uma commodity, que é uma resma de papel A4, que você põe na internet, não adianta, não tem como chegar e falar a minha é melhor ou pior. É 75 gramas, tem a mesma medida, só vai ter um problema se atolar na impressora, que é uma coisa esporádica, entendeu? Então, assim, a necessidade de diversificação é constante. Tem que ter e é interessante que, assim, uma coisa que você falou me chamou a atenção, você pode atuar no mercado de commodity, mas você entende que em algum momento você vai estar brigando por preço, né? Porque é difícil. Aonde você agrega valor é em serviço, então a experiência, mais do que nunca, é fundamental. Eu tenho alguns milhões de exemplos aqui, que um dia eu vou falando, de experiências minhas pessoais, né? Como consumidor, da prestação de serviço, e como aquilo me tornou um detrator, me tornou um cliente não muito feliz com a jornada que eu segui. Então, nessa área, assim, quando você está falando de commodity, que isso é absolutamente crucial. Agora, você também vai para um mercado de luxo, né? Que você está vendendo uma coisa muito mais customizada. Então, apesar da construção você estar fazendo... É um prédio e os apartamentos são iguais e, de alguma maneira, todo mundo estaria usufruindo de um mesmo formato, o mesmo produto, ainda assim você tem aquelas pequenas coisas que você faz, se você quer pisos, se você quer não sei o quê. Cada vez mais você tem que customizar isso. Experiência, grife. É isso. Diferencial. Como é que você lida com os 2 extremos, vamos dizer, de negócios aí? Uai, Ilse, você vê, na construção civil... Você tem muita ajuda você tem muita ajuda porque você tem bons escritórios de arquitetura, né? E você consegue somar a sua própria ideia com a ideia do arquiteto para desenvolver um produto. Às vezes você lança uma ideia, o cara cria muito, aí você adapta ao custo, né? E tenta criar um produto diferenciado, porque você sai no mercado, você tem N imóveis para comprar. E na questão lá do atacado, a gente tinha até comentado antes, com a pandemia, todo mundo foi para home office. A gente vendia produtos, né, para escritório e produtos para restaurante.
restaurante, consultório, grandes indústrias. Então, assim, a gente perdeu um terço do faturamento. Então, assim, quando voltou, né, a gente viu que essa questão da diversificação era crucial. Claro, Enquanto você o não mercado, colocar enquanto tudo no todo mesmo mundo pote, sabe que né? durante a pandemia o mercado da construção ficou superaquecido. 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 Isso passou. Muita gente viu que saiu de apartamento para ir para casa, né? Falou, pô, meu Vou para o universo, interior, né? meu universo vai ser esse, isso. né? Nessa época também a gente resolveu fazer loteamento, não ficar só nos apartamentos, né? Resolveu fazer loteamento. Só que hoje isso já mudou, né? A gente já está com a vida normal, né? Então o mercado já não está tão aquecido. Mas, Laura, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, do lado da minha casa, literalmente, acho que subiram uns 20 prédios, assim, uma loucura. E você vê São Paulo, é um grande... como é que você fala? Um grande Canteiro de canteiro obras. de obras, exatamente.